Então vamos continuar aqui, ó. Deixa eu apagar para a gente organizar melhor as ideias, para a gente continuar com Rousseau. Você vai entender o seguinte para mim, então, né? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe justamente por esse processo de aproximação com outros grupos que leva esse homem a acumular. E diante desse acúmulo, ele é corrompido, né? Presta atenção nessa palavra corrupção, ok? O que é a corrupção? De uma forma geral, sem você pensar, pode até pensar em alguns exemplos aí contextualizados, tá? Normalmente uma ação corrupta, é aquela que é caracterizada por benefício de algum ou de alguns em detrimento ao favorecimento de terceiros. Ou seja, você é favorecido, mas leva ao prejuízo de outros, né? Não é somente você sair bem de uma circunstância, é onde o bem para você leva ao prejuízo do outro, tá? Por exemplo, quer ver? Você tá precisando de uma consulta, né? E você tá com uma certa urgência, mas o posto de saúde, ele tá com um agendamento superlotado, né? Mas aí você lembra que você tem uma tia que trabalha no posto, tá bom? E aí essa tia, ela age com influência, mexe, né? Os pauzinhos dela, as influências dela, vai lá e consegue uma consulta para você. Obviamente que o fato dela ter pulado a sua vez, ela passou à frente de outras pessoas que também estavam precisando. Ou seja, outras pessoas vão ser atendidas depois ou nem vão ser atendidas porque você, com sua influência, né, ou sua possibilidade aí, corrompeu alguém para que você fosse favorecido em relação a isso. Não foi só ser bom para você, foi ser ruim para os outros também. Tá? Por isso que quando a gente pensa em corrupção na perspectiva política, é um dos principais males que nós podemos ter, né? Porque é justamente onde pessoas são beneficiadas, isso custa caro para muitas outras, tá bom? Beleza? Então vamos lá, ó. Diante de todo esse cenário aqui que a gente está compreendendo, obviamente você vai fazer o resumo aí, ó. Estado de natureza era bom, né? No estado de sociedade, fica ruim, né? Por que fica ruim? Competição, propriedade privada levou o homem a se degradar, a se vender, né? A se entregar aos desejos e ao acúmulo, isso levou ao prejuízo. Então entenda, ó, tava bom, ficou ruim, o homem quer que fique mal? Não, ele vai ter o desejo de melhorar. Por isso que existe um terceiro estágio, que é o contrato social para Rousseau. Por isso que em Rousseau tem 3. Presta atenção porque isso é muito interessante, né? Você vai ver em Hobbes, por exemplo. Em Hobbes era ruim, era violento, era conflitos, guerra. E aí ficou bom porque teve segurança, ok? John Locke, a mesma coisa. Era bom, mas era um bom que podia melhorar, né? Era um bom satisfatório, mediano. Mas aí teve o estado de sociedade que tornou melhor, que equilibrou, que organizou as coisas em favor, principalmente da liberdade. Ok? Agora observa como que isso é em Rousseau. Era bom, ficou ruim. Então eu preciso de um terceiro estágio para que isso volte a ser bom. Ok? Beleza? Por isso que você vai conseguir aí para mim, possivelmente numa prova, né? Quem sabe, justificar por que em Rousseau eu tenho 3 e não apenas 2 estágios. Beleza? Tranquilo? Então vamos compreender o terceiro e último estágio? Vamos lá? Então vamos lá. Então, entendendo que eu vou precisar de um terceiro estágio, agora nós vamos para o contrato social. Então, como é que vai funcionar o contrato social? Primeiro, tá? Você vai entender que para Rousseau, o mal, né, de tudo isso que aconteceu com o homem que estava no estágio bom foi a propriedade privada, né? Ele vai compreender que o surgimento da propriedade privada que levou o homem à corrupção, né? Então, o que eu preciso fazer com a propriedade privada? Bombardear essa perspectiva e trazer uma ideia, uma solução não individual e trazer algo coletivo, algo social, algo democrático. Então eu preciso de um processo de democracia. Só que essa democracia ela não pode ser para um ou para outro, ou para um em relação a outro, ok? Para ser algo que vai ajustar as coisas que ficaram perdidas lá no estágio de sociedade, eu preciso de uma democracia, só que essa democracia tem que ser direta.
semelhante ao que a gente tinha lá na Grécia, tá? Era uma democracia direta na Grécia, né? Os caras iam lá na Ágora, defendiam as suas ideias, né? Tornavam públicas ali as suas intenções para com o futuro da cidade. Muito bem, tá? Só que aqui eu preciso de uma diferença. Né? Você não pode equiparar, né? Elas não são equivalentes. A proposta da democracia em Atenas não é equivalente à proposta de democracia de Rousseau. E por que que não pode ser igual? Porque se você lembrar para mim, né, lá nas aulas do primeiro ano, a democracia em Atenas ela era seletiva. Ela era democracia para cidadão, e cidadão não era todo mundo. Isso não era todo mundo, não era um processo democrático igualitário, como é a proposta e a intenção de Rousseau. Ok? Então veja bem, para acabar com esse egoísmo, para acabar com essa tendência individualista, essa democracia direta, que tentaria garantir algo fora da corrupção, fora de desvios de intenções e interesses, ela tem que ser uma democracia direta para todos. Ok? Garantindo assim, de certa forma, pretendendo atender a maior parte possível da população. Ok? Você consegue ver algum problema nisso daqui, além de muitos, né? Presta atenção comigo aqui. A ideia de Rousseau bacana, show de bola, né? Para ele, né? Vou até colocar uma citação. O povo deve ser soberano, o povo é o soberano, ok? Ou seja, aquele que manda, aquele que detém o poder, entregando o poder ao povo, eu teria um ajuste, né? Nos problemas do Estado e sociedade, beleza. Só que pensa comigo, e esse foi a preocupação de Rousseau. Quando eu estava lá no Estado e Sociedade, eu tive um homem que se corrompeu. Concorda? Lembra aí? Volta a sua folhinha, tá? Tinha um homem que se corrompeu mediante a propriedade privada. Aí, do nada, né? Agora a gente pula para um contato social, eu pego esse homem que está corrompido e dou a ele o poder de escolher. Você consegue entender que existe uma tendência, uma possibilidade de que esse homem escolha em favor de si mesmo? Essa foi a preocupação também de Rousseau, tá? Não basta apenas instituir um processo de democracia direta para todos e devolver ao povo o poder. Por quê? Porque grande parte dessas pessoas se perderam no processo de corrupção lá do Estado de Sociedade. Então, de uma forma genérica, de uma forma geral, o que eu preciso é educar esse povo, é criar uma aliança, uma transição, uma ponte que vai garantir qualidade desse voto, qualidade desse pensamento, ok? Esse cara que agora pode votar, ele precisa passar por um processo de transição. E qual é o processo de transição? Lembrar o que era ser bom. Porque Rousseau ele acredita que no fundo todos nós somos bons. Então a gente precisa retomar esse entendimento que é da natureza do homem. O homem nasce bom. Né? Então, se é da nossa natureza, existe a capacidade, a possibilidade de a gente resgatar isso que é da natureza do homem, ok? Então, eu preciso aqui de uma transição, de uma ponte, de um estímulo, tá? Como é que funcionaria? Eu preciso de uma figura. Cuidado, eu vou botar asterisco para você prestar atenção, tá? Eu preciso de um legislador e eu vou buscar atingir a vontade geral. Resumidão, se eu tiver um legislador e eu conseguir alcançar a vontade geral, isso vai me levar ao bem comum. Já vou explicar. Copia aí, eu já vou explicar para você, tá? Presta atenção comigo aqui, ó. Quem seria o legislador? Você deve estar pensando, obviamente, é quem legisla, quem cria a lei. Observa, tá escrito no quadro, ó. O povo é o soberano. Se o povo é o soberano, como é que eu posso dar o direito de escolher, de criar, né, de determinar leis para uma outra pessoa? Isso seria incoerente. Então, o legislador não é simplesmente o cara que cria a lei. É o cara que, para Rousseau, ele acredita que nem todo mundo se perdeu no processo de corrupção, que existe alguém que guardou no fundo o coração bom e que seria capaz de legislar em função de todos e não só de si mesmo. Existe alguém puro de coração, alguém que não se deixou levar por essa manifestação egoísta lá do processo da propriedade privada. É como se fosse uma agulha esqueci o nome. Não, mas você entendeu esse ditado aí. Não tá funcionando bem, tá? Então é como se eu estivesse buscando algo muito, um tesouro.
Exatamente uma dessas expressões que Rousseau vai usar nos seus tratados. É como se a gente encontrasse um tesouro, porque é algo de uma riqueza, de um valor extraordinário, tá? Então ele acredita que esse legislador faria o papel de orientador. Então ele não é simplesmente alguém que cria uma lei, como lá em Hobbes, e determina isso para os demais. É alguém que demonstra, que educa, que busca orientar as pessoas a lembrar o que é o bem, o que é ser bom para todos, ok? Então, ó, mediante o papel muito fundamental do legislador, eu vou alcançar a vontade geral. Aí você pensou, beleza, o legislador vai fazer todo mundo pensar igual. Não é exatamente assim. Outro asterisco você coloca aí para mim, ó, também vontade geral. Porque como é em inglês? Falso cognato? É tipo um falso cognato. Parece, mas não é, tá? Então cuidado com isso daí, beleza? A vontade geral não é a vontade da geral. Não é a vontade de todos, porque observa comigo, gatinhos. Se eu tô falando que tá todo mundo corrupto, como é que eu pego a vontade de todos e satisfaço ela? É como se eu estivesse promovendo ainda mais a corrupção, ok? Então existe essa preocupação. Eu vou entender que a vontade geral é o que é bom para todos, não é o que todos entendem como bem. Ok? Você imagina que eu tô dando aula, aí chego lá, tá todo mundo assim, mais ou menos, na sala, falou, pô, vamos fazer o seguinte, o que vocês querem? Vão dormir? Aí todo mundo, bora, nossa, é meu sonho dormir na sua aula, aliás, eu já até faço isso, você não percebe, tá? Enfim, porque todos quiseram dormir na aula é algo bom? Não, deu para entender? Então, se as pessoas estão corrompidas, a vontade da maioria não significa o que é melhor para a maioria, tá? Então, a vontade geral é o bem para todos, bem para todos, e não bem por todos definido, por todos instituído. Ok? Fechou? Então, obviamente, se eu sou orientado e compreendo que é bom para todo mundo, eu tenho um bem comum, eu tenho um bem coletivo, lindo, simples assim. Algumas pessoas vão dizer ainda mais que Rousseau inspirou o comunismo, socialismo, enfim, tá? Só queria que você compreendesse que aqui não existe essa pretensão, aqui é um estudo, é uma análise do que ele entende que aconteceu e uma possível projeção do que poderia ser. Obviamente, isso não descarta que outros pensadores associados a esse tipo de pensamento, como Marx, por exemplo, tenham bebido da água dele, tenham pegado essa ideia e desenvolvido uma teoria. Aqui existe uma tese, né, um estudo, e não uma proposta, uma utopia. Fechou? Beleza? É isso, gatinhos.